Olá, meu guerreiro e minha guerreira, tudo bem? Você que está se preparando aí para os concursos públicos e qualquer modalidade. Eu sou o professor Ricardo Fernandes e estamos aqui falando sobre criminologia, tá? Um aspecto muito importante dentro do estudo criminológico e voltado para os concursos públicos, principalmente aí para as carreiras jurídicas e carreiras policiais, tudo bem? Então, olha só. Quando nós trabalhamos num bloco anterior uma introdução sobre o conceito e sobre método, agora vamos trabalhar um tópico principal, falando sobre os objetos de estudo dessa criminologia, tá certo? Então, olha só, vamos lá, então. Vamos aqui para a lousa. Então, nós falamos sobre o conceito, você entendeu sobre a questão dos conceitos, como a criminologia é uma ciência que utiliza de um método empírico, interdisciplinar, tudo bem? Que tem uma finalidade de explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito, informar a sociedade e os poderes públicos sobre os seus objetos, além também de focar no objetivo de ressarcimento à vítima, também é uma visão mais nova, tá certo? E falamos um pouco sobre o método utilizado. Há um método empírico baseado no empirismo, na observação dos fatos, a interdisciplinariedade, que ela necessita de outras ciências para entender melhor o fenômeno criminal. E então agora nós vamos trabalhar o objeto de estudo, ou seja, quais são os objetos de estudo da criminologia, tá certo? A criminologia, ela vai se dividir em 4 vertentes, tá? Já começou a cair em provas não sobre quais são os objetos da criminologia, quais são as vertentes da criminologia, quais são os vetores da criminologia, tá certo? Então, a criminologia tem 4 grandes vertentes de estudo, ou seja, essa daqui é muito simples, muito fácil, em uma prova teórica, uma prova oral, perguntarem para você quais são as vertentes da criminologia: o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Você percebe que as primeiras vertentes de estudo estavam voltados primeiro sobre o crime, depois sobre o criminoso, e depois com a evolução, com a flexibilidade, com a mutabilidade, ela vai focar aqui também na vítima e no controle social da delinquência, tá bom? O primeiro objeto de estudo é o delito, vai ser priorizado lá na escola clássica, a criminologia que ainda não está numa etapa pré-científica. Depois, na etapa científica, com a escola positiva, aí o foco será no criminoso, no delinquente, tá certo? E aí depois do século XX, tem um foco também, após a Segunda Guerra, na vítima devido ao processo de macro-vitimização que houve com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. É um fato muito importante destacar. E aí, a partir da década de 60, tem um foco aqui no controle social, na reação ao delito. Então, eu tenho diversas teorias relacionadas, aí formando então um conceito de criminologia moderna. Então, a criminologia moderna, se cair na sua prova, quais são as vertentes, quais são os objetos de estudo na criminologia moderna? São essas 4 vertentes, tá certo? E aí vamos delinear pontos principais sobre cada ponto, tá? Cada objeto, tá bom? Como a criminologia, ela é uma ciência etiológica, uma ciência que explica as causas, uma ciência profilática, uma ciência autônoma, uma ciência que foca no ser, fática do ser, alguns autores vão dizer essa palavra. Então, ela tem uma visão mais ampla sobre o que é o delito, o que é o crime, quais são os seus conceitos principais. Então, vamos lá. O delito ou crime, tá certo? Para a criminologia vai entender que é um problema social e comunitário, tá? É um problema social e comunitário, como diz Pablo de Molina, ou seja, é um problema que afeta toda a sociedade e que nasce na comunidade e também toda a comunidade tem que intervir. Então, não é somente problema de polícia o crime, é um problema de todos, tá certo? Tá? Então, diferentemente do direito penal, vai entender que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, certo? Então, as questões são muito relacionadas com características. A diferença para a criminologia do crime
e para o direito penal. Então você percebe que a criminologia ela dá um aspecto muito mais humanizado do crime, muito mais amplo, muito mais com uma visão muito mais profunda e sociológica. Por isso que é uma ciência muito importante dentro das carreiras jurídicas, tá certo? Então, outro ponto importante, então, é destacar isso, a diferença do crime para a criminologia para o direito penal, um problema social e comunitário, tá bom? O Molina também fala que é um problema social e individual, tá? Já caiu em prova que o crime para a criminologia é um problema prioritariamente individual, não fala-se essa palavra prioritariamente, mas social e individual, segundo Pablo de Molina, tá? Porém, no aspecto geral, um problema social e comunitário. Se caísse numa prova dissertativa, responda: qual é o conceito de crime para a criminologia, de delito? Para a criminologia, o crime é um problema social e comunitário, diferentemente do direito penal, que é um fato típico, antijurídico e culpável, tá certo? E aí, como é uma ciência fática do ser, o outro objeto de estudo que foi focado aqui a partir da escola positiva, com os estudos de Lombroso sobre o delinquente nato, e aí onde a criminologia passa a se tornar uma ciência, utilizado esse método empírico, baseado nas observações. Então, eu tenho uma visão sobre esse criminoso que ela vai evoluindo conforme as escolas, tá certo? Conforme o tempo. Olha só como é mutável e flexível essa ciência. Então, nessa evolução, olha só, na escola clássica, o criminoso, ele era considerado um pecador, ele cometia o crime porque ele escolheu cometer o crime, ou seja, através do livre-arbítrio. E aí, na escola positiva já houve uma mudança, olha só. Na verdade, o crime está ocasionado por questões deterministas, tá certo? Então, na verdade, ele é um ser atávico, um ser selvagem, ele não evoluiu. Então, inclusive, o Lombroso vai falar da teoria do delinquente nato, ou seja, ele é um doente, um louco, tá? Essas são algumas características. Dentro da escola correcionalista, tá certo? Que tomou muito amplitude aí na Espanha, ele é considerado também um ser inferior. Então, se percebe uma visão positivista aqui, que necessita de tutela do Estado para ajudar. Inclusive, a pena aqui na visão correcionalista é como se fosse um remédio social. Nós evoluímos e voltamos para a visão marxista, né, relacionado com teoria crítica a partir da década de 60, que a visão aqui, o criminoso passa a ser uma vítima do sistema capitalista, tá certo? E é isso aí, você percebe que foi evoluindo. E para a criminologia moderna, para a criminologia contemporânea, o que é o crime? Quem é o criminoso? Qual a definição melhor? Tá? A melhor definição aqui é assim, que a criminologia, o criminoso ele é um ser. Ele é um ser biológico, psicológico e sociológico. Ou seja, ele é um ser biopsicossocial. Então, as causas de crime são causas biopsicossociais. Tá? Então, esse criminoso não é mais o pecador da escola clássica, nem um ser atávico da escola positivista, nem o coitado da escola correcionalista e nem a vítima do sistema, mas ele é um ser biopsicossocial. Segundo Salomão Shekara, vai dizer que é um homem real e complexo, tá certo? Então, é isso aí. O que começou a acontecer, tá? Quando falamos, o foco foi, a partir da escola positivista, o foco foi estudar o criminoso, por que ele comete crime, e aí você vai fazer quais são as características. Então ele já nasce criminoso, ele não escolhe, refutando a escola clássica. E aí nós temos aqui os principais pensadores da escola positivista e as primeiras classificações de criminosos. Então, o primeiro a fazer uma classificação é o Henrico Ferri. Isso aqui tem pouca incidência em prova, tudo bem? Porém, é uma alta incidência em uma prova oral, tá? Principalmente para as polícias civis do estado de São Paulo, onde cobram as provas orais. E cai criminologia. Então, o Ferri vai dizer que o criminoso, ele é só fazer, uma mnemônica, tá? N-LOP com H. Existe o criminoso nato do Lombroso, existe o louco, o ocasional, o passional e o habitual, tudo bem? Olha só, esse habitual é um profissional do crime, ele vai evoluindo, tudo bem? Ele nasceu num meio social muito ruim, muito degradativo, isso afetou ele. Tem o passional que age por ímpeto e o ocasional, aquele famoso ocasião faz o ladrão, tá?
e os loucos morais e o delinquente nato lombrosiano. Lombroso também fez a sua classificação. Ele fez a teoria do delinquente nato. A pessoa já nasce delinquente devido às suas características fisiológicas e psicológicas. E aí existe o louco, existe o por ocasião e por paixão. E o Garófalo, a dizer, em sua classificação, isso já caiu, tá? Essa classificação já foi perguntada em uma prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma questão dissertativa, qual a classificação dos criminosos segundo Rafael Garófalo, tá certo? Ou Garófalo, como você preferir. Então, para Garófalo, a classificação dele é um pouco diferente, tá? Os criminosos são violento, ou assassino, ladrão ou neurastênico, lascivo e cínico, tá certo? Esse neurastênico aqui, ele tem falta de senso moral, de sentimentos de piedade, de bondade. Inclusive, ele vai defender o que é a pena de morte. E o lascivo é o que comete crimes sexuais. Então, essas são as classificações segundo primeiras classificações segundo os positivistas. Henrico Ferri, que foi o primeiro, depois Lombroso e Rafael Garófalo, tá certo? Agora, vamos falar um ponto principal também agora de um outro aspecto, de um outro componente, de um outro objeto de estudo, que é a vítima, tá certo? E como que vai ser a visão da vítima ao longo da história. Então, tenho 3 grandes fases da vítima, tudo bem? Eu tenho a primeira fase, que ela é conhecida como protagonismo ou idade do ouro. Ou seja, a vítima tinha um poder de punir nas suas mãos. Jus puniendi estava na mão da vítima. Um princípio muito importante dentro dessa questão aqui de protagonismo, você vai ver na lei de Talião, não é isso? No olho por olho e dente por dente, tá certo? Então isso aí remete-se à Idade Antiga, às primeiras civilizações, às questões babilônicas. Então você vai ver o poder de punir estar na mão da vítima. Com a evolução, inclusive ali se você for relacionar através do Império Romano, a partir da Idade Média, Idade Moderna, nós temos um processo de neutralização da vítima, tudo bem? Ou seja, ela não tem mais o direito de punir. Quem vai punir agora é o Estado. Então aqui é a formação ali de uma justiça clássica. Essa vítima, ela foi esquecida e ela tornou-se, né, como se fosse uma testemunha, um objeto de segundo escalão, sem importância. O Estado aqui vai perseguir o criminoso e ela ficou neutralizada. E aí tivemos a terceira fase. Essa fase é a mais importante. Essa provavelmente pode cair em prova e tem caído de forma recorrente, tá, em provas anteriores, que é a fase do redescobrimento ou revalorização da vítima. Qual é o ponto importante a partir desse momento, tá bom? É o quê? É após a Segunda Guerra Mundial. Devido ao quê? Devido ao Holocausto. Ou seja, aqui agora a vítima ela quer justiça, ressarcimento. Então, a partir da década de 50, inclusive, você forma uma nova disciplina, que é a vitimologia. E a partir da década de 70, você tem simpósios internacionais sobre direitos à vítima, tá certo? Ou seja, nós estamos avançando para um processo de justiça restaurativa, uma justiça integradora, uma justiça terapêutica, tá certo? Então, esses são alguns pontos importantes sobre a vítima. É isso aí que tem mais caído em prova, tá certo? Também existe a vitimologia, que é um estudo específico da vítima, tá certo? Então, é um ponto primordial de ser estudado. Porém, tá, não é porque existe a vitimologia que a criminologia deixou de estudar a vítima, tá certo? A vitimologia é uma disciplina autônoma, uma disciplina independente que vai focar aí na vítima sobre aspectos científicos, tá certo? E a sua relação com o crime, com o criminoso, tá certo? E suas questões biopsicossociais também. E aí, olha só, chegamos na quarta vertente de estudo. Qual é a quarta vertente, Ricardo? Olha só, é o controle social da criminalidade, controle social da delinquência. Isso aqui
é um ponto muito importante. Começa a se estudar a questão do controle social a partir da década de 20, com a escola de Chicago, tá certo? Onde vai ter uma preocupação com o meio. E aí, a partir da década de 60, vão focar muito mais estudos profundos, não focando mais por que acontece o crime, mas qual a reação do Estado, qual a reação da sociedade sobre o criminoso. E também é muito importante conceituar, tá? Conceituar controle social. Olha só, o controle social da delinquência. Eu vou te dar um grande doutrinador, o Salomão Shekhar, se cair em sua prova. Defina, conceitue o que é o controle social, tá certo? Controle social são mecanismos, instituições que visam aí diminuir a criminalidade, um aspecto mais informal, mas um aspecto bem formal para você colocar em sua prova. Disserte aí, olha só para mim, olha só que lindo. Ó. Segundo Sérgio Salomão Shekhar, define o controle social como um conjunto de instituições, estratégias e sanções, tá? Eu coloquei aqui em negrito para você. Para garantir, ó, são um conjunto de instituições, estratégias e sanções para garantir e submeter o indivíduo aos modelos e normas sociais vigentes. Então, é controlar, fazer o controle social. E existem dois tipos de controle, que é o controle informal e o controle formal. Então, tem o controle social informal. Quem vai ser o controle social informal? A sociedade em si. Né? E quem é o controle social formal? São os aparelhos punitivos estatais. Ou seja, o Estado e a sociedade vão formar o controle social da delinquência, tá certo? E aí, vamos analisar, tá? Olha só, o que caiu, o que foi interessante que caiu na última prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na prova oral. Candidato, defina o que é controle social preventivo. As pessoas ficaram, nossa, o que é controle social preventivo? Controle social preventivo nada mais, nada menos que o controle social informal, do que a sociedade civil. Qual é o objetivo desse controle? A socialização, não é isso? Conviver em sociedade, respeitar as normas sociais. Isso atua como forma preventiva. Olha só que legal. Então é um controle social. O controle social informal é um controle social preventivo. É a sociedade civil, cunho educativo, socialização, tá certo? Quem são esses agentes? A família, a escola, tá? Tanto a escola pública quanto privada. A escola, porque a escola tem o objetivo de educar, tá? A igreja, que é a religião, amigos, ciclos de amizade, trabalho, opinião pública, mídia, partidos políticos, agremiações, sindicatos. Tudo isso aqui vão formar aqui a sociedade civil aqui e vai fazer o processo de socialização do indivíduo. Tanto a família faz a socialização primária e os demais agentes fazem aí a socialização secundária, com um foco aí de trabalhar na ideia de prevenção, tá certo? E o controle social formal, diferentemente do informal, ele é um controle social repressivo, ou seja, é o Estado atuando, tá certo? Através de quem? Seus órgãos punitivos, ou seja, tem um cunho coercitivo. Então, dentre esses agentes do controle social formal, nós temos quem? As polícias, o Ministério Público, o Judiciário, Sistema Penitenciário, vou acrescentar as Forças Armadas, vou atuar agora, colocar a Força Nacional de Segurança, vou atuar também as Polícias Penais, vou colocar também aqui também as Guardas Municipais, fazem parte do controle social formal, tá certo? Vou colocar também agora, que é muito importante, olha só que interessante, esse aqui é um agente interessante. Você fala, e o Conselho Tutelar, Ricardo, faz parte do controle social informal ou do controle social formal? Ixi, agora você me pegou, hein, Ricardo? Tá? Se analisarmos o Conselho Tutelar, você vota, você escolhe o conselheiro tutelar. Ele se torna um agente estatal. Ele, além de ser um agente estatal, não é isso aí? Ele foi criado aí por questão de lei, da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora você tem um conselheiro tutelar, tá certo? Então o conselheiro tutelar ele vai estar atrelado ao Poder Executivo. Ele se torna um agente estatal, ou seja, o conselheiro tutelar, o conselho tutelar faz parte do controle social formal, tá? Conselho tutelar, olha que interessante isso aqui.
Se cair em sua prova, você tem aí as características gerais, tá? E sobre esse controle social formal, nós estamos trabalhando a relação aqui de perseguição, o Estado perseguindo o crime, tudo bem? Então, esse controle social formal ele é baseado em seleção, tá? Nós temos aqui a primeira seleção, que é a polícia judiciária, que vai fazer a investigação. Tudo bem? Depois, os órgãos de segunda seleção ou segunda instância é o Ministério Público que vai promover a ação penal. E nós temos os órgãos de terceira seleção ou terceira instância, que é o Judiciário que vai aplicar a sentença. Então, você tem o processo de investigação, você tem o processo em si e você tem a sentença aplicada pelo judiciário e eles vão formar aqui uma seleção, as instâncias do controle social formal. E, concomitantemente, nós temos aqui tanto que faz parte do controle social informal e do controle social formal, que é o quê? A polícia comunitária, tá certo? Isso aqui já caiu em prova. Então, a polícia comunitária são os agentes formais, são o Estado se aproximando do cidadão, da sociedade, formando então essa integração, controle social informal e formal, polícia comunitária. Polícia comunitária é um conceito que vai nascer desde a Constituição de 1988 e é um processo de atualização mais democrática da questão das polícias mais próxima da sociedade, tudo bem? E aí você tem como exemplo as UPPs, Base Comunitária, Consegues e dentre mais outras questões aqui, que faz o quê? Essa ideia de princípio, de método democrático, de participação da sociedade, construção de um ambiente de paz, um policiamento descentralizado, tá bom? Focado na resolução de problemas. Então, é isso aqui. Esses são os objetos de estudo da criminologia, características gerais do crime, sobre a criminologia, a visão do delinquente, o ser biopsicossocial, a relação das fases da vítima e a questão do controle social informal e formal, que é algo muito recorrente em prova. Então, eu vou ficando por aqui e na próxima aula, no próximo bloco, nós vamos finalizar esse tema falando da origem e história da criminologia, pontos principais dessa evolução, tá certo? Sou o Ricardo Fernandes, Força Multifoco Fé, foi. Tchau.